Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 3 de março de 2025. Oitava semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, Santa Catarina Drexel. Amor à Eucaristia e serviço aos índios e afro-americanos. Ela que nasceu numa família riquíssima, filha de banqueiro, mas renunciou toda a sua riqueza e foi lutar a favor dos índios e dos afro-americanos, isso nos Estados Unidos. Ela decide, vai para Roma, apela para o Papa Leão XIII, a fim de pedir missionários para trabalhar com os índios e negros, e de lá recebe do Papa a instrução que ela fosse ela mesma a missionária. Então, a partir de 1913, ela funda a Ordem das Irmãs do Santíssimo Sacramento, e com esta ordem, ela revoluciona a igreja nos Estados Unidos, pela piedade àqueles que sofrem. Senhor, ajuda-me a fazer esse exercício de não parar no meu sofrimento, para que meu sofrimento não seja causa de estagnação, mas que eu possa olhar para o lado e reconhecer que a humanidade sofre, e com ela devo unir-me à cruz de Cristo. Então, Senhor, que eu tenha a capacidade de copiar essa grande obra que Santa Catarina Drexel fez pelo amor ao nome do Senhor Jesus. Santa Catarina Drexel, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, em Eclesiástico 17, versículo de 20 a 28, o Senhor nos deixa um recado bem firme na liturgia. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Se você anda desperdiçando a sua vida com besteiras, com farras, bebedeiras, então tenha cuidado, porque a morte é certa. E depois da morte, o negócio fica feio para quem desperdiçou esse tempo precioso da vida. Ouçamos com atenção a primeira leitura de hoje. Leitura do livro do Eclesiástico. Aos arrependidos, Deus concede o caminho do regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhe dá a alegria da verdade. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados, suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Conhece a justiça e os juízos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, como aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te demores no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. O morto, como quem não existe, já não louva. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele se convertem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glorifiquemos a Deus pelo Salmo 31. Ó justos, alegrai-vos, o Senhor. Salmo 31. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar.
e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que vem só de vós. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Evangelho está em Marcos capítulo 10, de 17 a 27, onde o Jesus fala aos apóstolos: para os homens a salvação é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aos homens, o pecado lhes impede a salvação. Mas nós, todo aquele que honra Deus na sua mocidade, todo aquele que honra Deus durante a sua vida, vivendo uma condição do batismo em Jesus Cristo, terá essa misericórdia do Senhor. Aí nós encontramos essa misericórdia no purgatório, encontraremos essa misericórdia no julgamento final, onde os vivos e os mortos vão de ser julgados. Então vamos ouvir com atenção esta palavra do Santo Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, alguém veio correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa santa palavra de Deus no Santo Evangelho nos faz refletir duas coisas importantes. Primeiro, nem todos são chamados a renunciar o seu dinheiro, a sua riqueza, para servir ao Senhor. Alguns são chamados ao apostolado. Aí sim, renuncia tudo e vive realmente da palavra. Mas vamos a Santa Catarina Drexel de hoje. Ela não renunciou sua riqueza. Eu quero lembrar que o pai dela era um famoso banqueiro da região. Mas ela pegou a riqueza do pai dela, a parte que lhe cabia, ela pegou esse dinheiro todo e investiu na assistência espiritual aos negros e aos índios, né? Aos afro-americanos e aos índios. Então ela usou da sua riqueza, fundou a Ordem Santíssimo Sacramento, que foi aprovada em Roma em 1913, com a sua influência e riqueza, conseguiu ser recebido pelo Papa Leão XIII. Então ela pegou a riqueza dela e colocou a serviço do reino de Deus. Então nós vamos ver aqui que o jovem rico de hoje, não, ele quer fazer tipo uma média, né? Ele quer servir o apostolado, mas não quer abrir mão da sua riqueza. Então ele está atrás muito mais de um título, está atrás mais de um reconhecimento do próprio Jesus, da sua falsa caridade, de querer servir ao Senhor, né? Então ele vem e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Quer dizer, eu quero comprar a vida eterna, né? Jesus responde: cumpra os mandamentos. Ele fala: já cumpro. Então vai e vende tudo que você possui, porque o seu coração está na sua riqueza, não está no reino de Deus. Então ele se entristece, porque ele é muito rico. Então nós temos aí as duas comparações.
Esse jovem poderia servir muito bem o reino de Deus sem abrir mão da sua riqueza, pois a riqueza é um dom que Deus lhe deu. Agora, o que eu faço com a riqueza que Deus me deu? Eu promovo outro, promovo um irmão, divulgo o evangelho, apoio a igreja, então ele pode muito bem aprovar. Mas, diante disso, ele entristece, vira as costas e vai embora. Jesus, então, fala para os seus apóstolos e discípulos como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, é difícil entrar no reino de Deus. Não só o rico, mas qualquer um. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, porque eles pensaram: largamos tudo, mulher, filho, profissão, e estamos aqui servindo a Deus, e como é que nós vamos entrar no reino de Deus? Então Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque aquele que vive o seu batismo, aquele que honra e glorifica Deus, também com a sua riqueza, com o seu carro, com o seu apartamento, com o seu sítio, com a roupa que veste, com aquilo que se alimenta, com o que bebe, o que come, sempre glorificando a Deus, esse encontrará a misericórdia de Deus. Então, o que andamos fazendo com a nossa vida é o que nos pergunta Eclesiástico 17, que a gente possa glorificar a Deus. Versículo 26, não te demores no erro dos ímpios, louva a Deus antes da morte. O morto é como quem não existe, já não louva a Deus. Agora tem que aguardar a misericórdia, ou no purgatório, então tem que aguardar agora, já morri. E o sofrimento de quem morre no pecado é um sofrimento profundo, porque ao morrer, sem a proteção da carne, o limite da carne, eu tenho uma visão espiritual do pecado. Então é uma visão ampla do pecado. E o pecado é algo que cheira mal, corrompe a alma, corrompe o espírito, causa um arrependimento eterno. Sem um corpo, agora, na região dos mortos, você fica refém dessa culpa do pecado, ao sofrimento. A isso chamamos purgatório, onde haverá ainda uma misericórdia de Deus, porque os vivos e os mortos ressuscitarão no julgamento final. E nesse julgamento final, você teve a oportunidade também, em espírito, saber o quanto você magoou o coração de Deus com a teimosia de seus pecados. Então isso tudo nos faz refletir no evangelho de hoje. Este jovem rico não abriu mão da sua riqueza. Seu coração estava neste mundo. O que você anda fazendo com a sua vida? Com o dinheiro que Deus lhe confiou? Com o seu carro, com o seu apartamento, com tudo que tem, tudo que você possui? Você está glorificando a Deus, assim como fez a santa de hoje, Santa Catarina Drexel? Ou está simplesmente vivendo ao seu belo prazer e corrompendo sua alma, seu corpo e seu espírito nos poucos anos que Deus lhe deu como vida? Que façamos uma reflexão da nossa vida, de como estamos levando a nossa vida. E diante de você está agora Cristo Jesus e a igreja que te convida para servir ao Senhor, divulgando o Santo Evangelho. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador da Boa Nova. Invista seu tempo, divulgando nas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu grupo de Instagram, Facebook, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham viver nesta vida o reino de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.